Sejam muito bem-vindos. Rapaz, como é que vocês estão? Eu já falei com vocês. Super quarta nunca falha. E hoje não foi diferente. Que dia, que pregão espetacular o dia de hoje. Pregão este para iniciarmos o mês com tudo. Você, do outro lado da tela, que observou as movimentações, identificou os pontos e não fez dinheiro no pregão no dia de hoje, te convido hoje mesmo a você participar da nossa mentoria. Te convido hoje mesmo a você preencher o formulário que está aqui abaixo do seu vídeo. O link está na descrição para você parar de perder dinheiro fazendo besteira. Parar de perder dinheiro não identificando a liquidez. Uma vez que você não identifica a liquidez no seu gráfico, é um simples motivo. Você está sendo a liquidez do mercado. Então a gente vai continuar tirando dinheiro de você e colocando dinheiro no nosso bolso. Para de perder tempo, preencha o formulário e venha fazer parte. Vamos começar aqui hoje o vídeo de forma um pouco diferente. Vamos começar aqui pelo dólar, tá? Foram umas boas operações aqui no dólar, boas movimentações e, claro, um fechamento também bem interessante para o pregão de amanhã. Como vocês sabem, eu gosto de sempre analisar um movimento mais macro. Eu não gosto de ficar ali fechado com a movimentação mais micro do mercado. Por que isso? Porque quando eu tenho uma movimentação, uma referência um pouco maior, eu tenho tranquilidade para operar, eu tenho as extremidades para trabalharem ao meu favor. Isso para mim me dá uma tranquilidade muito grande para fazer as minhas operações. Mas vamos lá, vamos pegar as movimentações de hoje aqui. Foi muito bacana aqui a leitura que a gente teve, o cenário que a gente identificou, tá? Falei com vocês que a referência do dólar é esse último movimento do pregão de ontem, ou seja, pegando toda a referência mínima e máxima da última movimentação, ou seja, o último dia de fevereiro ali, a gente tinha a mínima e tínhamos ali a máxima. Dentro dessa referência, eu até falei com o pessoal, marcamos aqui em cima, marcamos, falei com vocês para terem atenção aqui, porque esse ponto aqui poderia servir de liquidez, igualmente esse primeiro movimento aqui que estava antes dos 50%, tá? Dito e feito, o mercado passou direto. Felipe, eu acabei comprando aqui nesse order block, cara, e aí, o que que eu faço? Não tem problema, mas você não prestou atenção porque eu falei para ter muita atenção e muito cuidado com esse trade nessa região. Quem prestou atenção acabou não fazendo essa operação e aí validou uma referência da região desse order block aqui mais abaixo, tá? E eu até coloquei a minha ordem posicionada nesse ponto aqui. Como você sabe, para mim o que mais importa é o primeiro toque da região. A mitigação dessa região ela já vale muito. Uma vez que se o mercado andar, desenvolver, ele já fez a movimentação que eu inicialmente iria querer. Então, quando eu deixei a minha ordem apregoada, o mercado chegou nessa região aqui, tá? Quando o mercado chegou nessa região, um pouco acima, testando a máxima desse order block, validou o que para mim? Validou um toque nesse ponto e a continuação, ou seja, já deu o trade que eu esperava nessa operação. Já deu a oportunidade que eu tanto queria neste primeiro ponto. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente tirei a minha ordem dessa região aqui. Se eu tiro a minha ordem dessa região, e eu não acredito nessa continuação, porque nesse ponto aqui o mercado deveria ter acelerado e rompido essa máxima, eu vou tirar minha ordem porque eu não acredito que a continuidade desse movimento ele vai dar segmento. Então eu tirei a minha ordem e logo de cara a gente conseguiu identificar isso aqui. A gente estava trocando ideia com um aluno e mostrei isso aqui para ele, essa região aqui desse Fair Value Gap aqui abaixo. Se você observar, você tem uma belíssima oportunidade zone to zone. O mercado saindo dessa região e indo buscar a máxima desse ponto. O melhor trade é quando você compra numa região de desconto e sai numa região de prêmio. Dito e feito aqui, simples e objetivo, sem muita conversa. Felipe, e depois, o que eu tenho para analisar? Eu até falei com esse aluno, foi muito bacana essa observação que a gente estava trocando ideia na hora. A abertura do mercado sendo abaixo deste ponto, já perdendo fundo aqui, tá dependendo de como fosse, esse Fair Value Gap aqui seria muito importante e validado para a gente para ter a primeira referência como alvo. Felipe, então tá, se eu tenho esse como alvo, eu posso voltar vendido dessa região aqui? A única justificativa para você fazer uma venda nesse camarada aqui é estar na região de prêmio. É você validar uma entrada aqui buscando
que o mercado volte a retornar ao seu order block ali principal, que é a sua região mais extrema, ou seja, a sua região mais líquida, para dar continuidade à movimentação que já estava vigente, que era uma movimentação de alta. Isso é importante demais. Isso valida para você oportunidades muito, mas eu não faço esse tipo de operação porque eu precisaria minimamente aqui não pegar essa operação aqui via risco, e sim pegar essa operação via confirmação. Eu quero pegar uma oportunidade como essa via confirmation entry, não necessariamente o risk entry. Por quê? Porque aqui eu vou estar simplesmente falando com vocês, estou tentando adivinhar onde o mercado vai parar de subir ou onde o mercado vai parar de cair. Nesse caso aqui, já tentando adivinhar a movimentação do preço. Dá para observar que muita gente fica travada nesse rompimento de máxima aqui, quando o mercado faz esse movimento, dá para observar. Mas a gente precisa, nesse tipo de cenário, uma operação contra a tendência, porque a movimentação era de alta muito clara. Porém, você tem que ter essa paciência. Felipe, mas eu vi. Felipe, eu peguei esse trade, o stop era barato, o risco era bacana, era só o famoso zone to zone. Parabéns, tá? Mas eu valido desse jeito, eu passo isso para os alunos, eu explico esse tipo de situação, desse tipo de cenário, com essas convicções. Sem confirmação, sem quebra de estrutura, validando para você oportunidades ali, não façam as operações. E o mercado te deu esse trade belíssimo aí, dando essa movimentação explosiva até o fundo. Tanto que se você fizer essa marcação aqui, você observar, essa operação aqui ela já não vai mais ser muito interessante para você, porque como o mercado já mitigou essa região, ele tem que vir buscar a região mais líquida, que é a região do ponto mais fundo. Porém, essa compra aqui você deve efetuar ela, deve posicionar sua ordem, deve acreditar nessa movimentação, e infelizmente o mercado acaba te estopando. Tá errado isso daqui? De forma nenhuma. O que é errado é você fazer esse trade e ter perdido essa ou essa oportunidade aqui de trás. Porque você não pode ficar selecionando, esse trade aqui eu não vou fazer, que eu tô achando que não tá muito bonito. Esse daqui eu também não vou fazer. Cara, eu vou fazer esse trade aqui, porque agora esse negócio vai subir, contudo eu vou pegar essa belíssima oportunidade. Uma vez que você analisa suas regiões, você tem que acreditar nos seus alvos, acreditar nas suas entradas, acreditar na sua leitura. Fez a sua leitura, o mercado deu validação das suas referências, marcou order block, marcou referências de compra, o stop está barato e principalmente dentro do gerenciamento de risco, você tem sim que efetuar a sua entrada. Pô, Felipe, mas aqui eu tomei stop, e aí? Tomou stop, próximo, vamos para o próximo trade, próximo dia. O próximo trade é sempre o mais importante. Para amanhã, o que a gente vai ter como fazer análise aqui no movimento do dólar? Eu vou simplesmente estender essa movimentação aqui por inteiro, tá? Ele está travado dentro desse range. Então essa movimentação aqui já começa a mostrar para a gente aqui uma possibilidade, tá? Uma possibilidade de continuidade para baixo. Felipe, mas é agora? Por que possibilidade de continuação para baixo? Se você der um zoom out aqui, você vai observar que ele está subindo, está buscando a região mais líquida. Felipe, então tá, eu não deveria passar então a referência de prêmio de desconto aqui como um todo dentro dessa região aqui? Se eu faço essa marcação, o que você já tem como importante aqui? Eu deixei marcado desenhado aqui porque isso aqui é apenas liquidez pra gente, tá? O mercado fazer aquele movimento clássico aqui de spring e dar continuidade é muito tranquilo. Então por isso que eu falei, atenção, porque ele pode dar um movimento de continuidade de queda. Como que você vai identificar essa movimentação? A quebra dessa estrutura aqui. A quebra dessa estrutura vai dizer muito para você. Se esse movimento vier dessa forma, você vai ter uma leitura aqui de continuidade para baixo. Porém, se esse movimento vier dessa forma, tá? Como ele faz um movimento fraco de queda e já devolve uma movimentação forte de alta, você vai ter identificação de captura de liquidez apenas. O mercado está te mostrando que ali é só uma região muito interessante para fazer graça com a cara dos investidores de forma varejo. O cara que é o varejo ali que não entende muito, eu tô vendo um rompimento de fundo, vou vender fundo que agora ele vai cair tudo. Paciência. Igual o mercado gosta muito de fazer isso, igual fez aqui na parte superior. Trava todo mundo que está comprando e devolve a movimentação. Isso pode acontecer aqui? Pode. Por isso que eu gosto de falar com vocês, eu sou muito cauteloso nesse tipo de leitura,
Porque depende muito da abertura para a validação das nossas entradas, tá? Então tenham paciência quanto a isso daqui. Fiquem atentos a essa situação. Felipe, ele não abriu com gap de baixo, ele abriu com gap aqui, ó, ganhando essa máximazinha, tá? Você tem essa referência aqui como sua movimentação principal de prêmio e desconto. Felipe, eu não vou usar essa referência toda não, cara, porque eu acho melhor usar essa referência somente do dia de hoje, uma vez que esse range aqui que eu estou analisando, eu posso ter essa referência aqui de liquidez, e se ele abrir aqui acima, eu sei que vai dar continuidade. E só foi testar essa região aqui de fato mais líquida, que era o fundo aqui principal desse range inteiro. Eu posso usar essas referências? Pode. Por isso, você tem que ter atento e você tem que desenhar e identificar isso. Mas na hora de executar, espere a movimentação confirmar para você. O ponto principal aqui para a gente é a abertura. Onde a abertura vai vir? Se ela vier acima dessa região aqui de liquidez, a gente vai ter um interesse muito grande aqui de continuação na alta. Porém, caso o mercado abra já dando continuidade, ou já abra não ganhando essa máximazinha, já perca aqui, acelerando o movimento e confirmando a continuação do movimento, aí sim você vai ter a leitura de cenário extremamente vendedor e a expectativa é mitigação até uma região muito líquida aqui de superior para você efetuar a sua venda. Vamos lá para o movimento mais espetacular do dia de hoje. Que leitura espetacular que o índice nos proporcionou. Vou estender aqui, tá? Como eu gosto de falar sempre para vocês, é um movimento muito top. É um movimento muito legal. Quando a gente tem aqui uma leitura muito bem definida, muito bem clara, e a gente ilustra os cenários, a gente vai acertar nas operações. Nós vamos pegar os trades. Hoje não foi diferente. Qual que é a movimentação? Primeiro movimento completo, como eu faço com vocês. Passo sempre as 3 leituras, completo, última quebra de estrutura e o movimento do dia. Para quem gosta da movimentação por completo, infelizmente não teve muita oportunidade, porque o mercado não corrigiu nesses 50%. Felipe, mas essa operação, esse movimento é errado aqui, porque como ele já tinha quebrado a estrutura aqui do Boss, eu tinha que esperar esse movimento, tá? A gente também passou essa leitura, e foi aqui. E foi essa leitura que a gente pegou no nosso trade do dia. Essa leitura aqui, esse topo, com esse fundo, e a validação de quem? Desse Fair Value Gap. Foi o trade do dia, tá? Foi a venda aqui na abertura, stop logo atrás aqui dele. E a gente conseguiu surfar essa movimentação. A galera conseguiu pegar essa operação aqui, tá? E aí essa operação aqui, ela surgiu umas oportunidades muito interessantes, tá? Eu acabei fazendo uma besteira aqui no meio do caminho, mas saí positivo aqui. Vou mostrar para vocês as oportunidades que eles geraram, tá? Não consegui segurar esse trade aqui por erro executivo do meu operacional. No 1 minuto, você também tem um Fair Value Gap aqui nessa região, que infelizmente ela acaba não tocando nos 50%, tá? Exatamente, não toca nos 50%, então você não teria como entrar na sua operação pelo gráfico de 1 minuto usando esse camarada como referência. Os 5 minutos você tem o toque exato, com exatidão da região dos 50% e a sua entrada. Um stop sempre barato e alvo longo. Essa movimentação aqui gera para você esse primeiro movimento. Tem quebra de estrutura aqui quando o mercado rompe essa mínima aqui? Felipe, tem, porque ele rompeu aqui com esses pavis aqui. Não, eu não considero. Falo com o pessoal, ilustro porque você entra na mentoria para você entender e aprender esses movimentos, tá? Então esse primeiro movimento aqui não houve quebra de estrutura. Sem quebra de estrutura, invalida a oportunidade de entrada aqui de cima. Felipe, e na hora que ele quebra aqui embaixo, validou? Aí sim a validação. Você pode efetuar a sua entrada nesse camarada aqui de cima com entrada, stopzinho, e aí você tem um trade aqui extremamente lucrativo, direto e reto de mais de 1000 pontos na sua operação. Foi tranquilo? Foi. Foi objetivo? Demais. Foi simples? Bacana. O importante é você prestar atenção nos movimentos que estão acontecendo para você conseguir fazer essas operações. E aí o mercado quebra a estrutura aqui mais uma vez. O que você faz? Você vai pegar a última movimentação de quebra de estrutura. Até falei com o pessoal e eu não fiz particularmente essa operação, tá? Teve quem quis pegar essa operação, eu não peguei. Aqui gerou pra gente um Fair Value Gap da mesma intensidade, tá? De continuidade. Só que esse Fair Value Gap ele vem em que região? Na região que eu menos opero, que é a região do 50%. Falei com o pessoal e mostrei esse contexto aqui.
Galera, quem quer fazer a operação tem os 50% e seu stop fica atrás do fair value gap. Se eu não me engano, estava dando uns 280 pontos esse stop. Eu não quis pegar e não iria fazer essa operação por causa do tamanho do stop. Falei, dentro do meu gerenciamento, eu coloco uma entrada mais ou menos aqui, porque meu stop fica atrás do fair value gap, fica um stop aceitável dentro do meu gerenciamento e eu vou para a operação 3 vezes o tamanho do meu risco. Então você teria sua operação aqui e conseguiria pegar uma operação zone to zone, saindo dessa máxima e buscando essa mínima. A gente sabe que quando a gente posiciona entradas desse jeito, a gente corre o risco de ficar de fora. Hoje não foi o caso, mas eu não faria essa operação. Expliquei para eles tudo detalhado de forma muito objetiva. Se você quiser aprender, preenche o formulário e venha fazer parte, tá? Porque são detalhes muito técnicos aqui para mim ficar passando aqui para você não interpretar de forma errada e equivocada. Então, deu essa oportunidade, acabei não fazendo, tá? O mercado deu, que é mais uma quebra de estrutura com correção nos 50%, você pode estender a sua referência aqui para baixo. Gerou a oportunidade que eu acabei pegando, tá? O trade que eu acabei fazendo no dia de hoje. O trade que me sustentou nessas operações, porque eu perdi essa venda aqui de cima, como eu falei com vocês, eu acabei tentando me proteger aqui, que meu Deus, você não quer nem comentar sobre isso, o tanto que eu fiquei nervoso lá comigo, porque eu executei de forma errada, fiz a leitura espetacular, a galera conseguiu surfar o movimento e eu fiquei de fora por besteira, enfim, fiquei chateado. Aí o mercado acelerou, caiu com muita força aqui. Aí eu desci de novo para o gráfico de minuto para procurar uma oportunidade. Onde que eu encontrei uma oportunidade aqui? O mercado deu continuidade aqui na queda. A gente estava esperando aqui nessa hora esse ponto aqui para vender. Era um ponto que tinha um interesse muito grande aqui para a gente, que era esse fair value gap que tinha aqui, juntamente com esse order block. Não, era aqui um pouco atrás. Era essa venda que a gente estava esperando, ó. Tinha esse fair value gap, juntamente com essa base aqui, que a gente ficou esperando o mercado testar, pegar a nossa ordem aqui. Ele chegou na cara, nem na mínima do movimento ele conseguiu tocar e deu continuidade. Depois, o mercado quebrou a estrutura, a gente marcou lá, o mercado não foi. Você pode observar que a gente vai marcando as regiões de liquidez aqui para identificar. Porque se você não vê a liquidez, se você não está enxergando a liquidez, é que você está sendo a liquidez do mercado. E aí eu fiz o quê? Falei, ó, vou esperar a movimentação. Ontem eu expliquei para vocês como que você faz uma possível, como você pega uma entrada numa movimentação contra a tendência. Então, o que eu fiz aqui? Fiquei analisando o movimento. Poxa, o mercado parou de cair? Não, continuou caindo, quebrou estrutura. Parou de cair? Não, continuou caindo, quebrou estrutura. Parou de cair? Opa, vamos olhar a partir de agora esse movimento. Então o mercado fez aqui para mim essa leitura aqui. Eu tinha a marcação desse primeiro topinho, quebrou a estrutura aqui, dando uma movimentação formando aquele choque inteiro, aquele micro movimento do choque. Sim, o que eu faço a partir de agora? Valido uma referência de marcação de order block. Quando eu faço a marcação de order block, o que eu posso fazer? Efetuar a entrada no 50%, stop abaixo. Stop ficou aqui de 100 pontos, tá? O alvo aqui ficou de 3 vezes o tamanho do meu risco. Porém, ele acabou batendo o alvo de 460 pontos, 470 pontos aqui. Foi bem rápido essa operação. Se você fizer a marcação aí, você vai observar. Foi mais ou menos aqui assim, tá? E ele sobe com muita tranquilidade aí, pouco mais aí. Nem deu 465 que eu falei, tá? Deu pouco mais de 450 pontos. Mas meu alvo acabou saindo aqui rápido, porque eu estava operando contra a tendência, eu só queria fazer uma gordura no dia de hoje. Foi esse trade que eu acabei pegando aqui, que acabou me salvando e perdi aquela belíssima operação. Felipe, não tinha venda aqui não, cara, não dá para fazer essas vendas aqui não, de forma nenhuma. Você está em que entender que a gente está numa região de desconto. Região de desconto não é região para a gente procurar vendas, é região para a gente procurar compras. Por isso que eu esperei uma quebra de estrutura para validar uma oportunidade de entrada. E também nem fui ganancioso, vou esperar ele subir e dar esse alvo todo. Não, vou pegar só o que ele tá querendo me dar aqui, não vou ficar ganancioso, porque a movimentação estava muito forte de queda, tá? Independente se foi notícia, se não foi, o movimento era de queda, e eu não quero ficar me posicionando contra a tendência toda hora. Só quis fazer uma gordurinha no dia de hoje. Então, o mercado deu essa movimentação aqui, acabou acelerando, quebrou a estrutura? Quebrou. Porém, esse movimento aqui, nada mais, nada menos, é o que? Liquidez pra gente. Então, o que a gente faz? Deixa eu marcar com outra canetinha aqui, ó. Esse movimento aqui é o que? Liquidez. Sendo esse movimento de liquidez, eu vou apenas estender a minha referência. Não se confundam quando vocês fazem essas marcações aqui. Lá, tocou no 50%. Então, agora aqui eu já posso fazer uma venda. Aqui eu posso fazer
uma venda, o mercado agora vai continuar caindo, porque aqui já tocou nos 50%. Não, sua referência é isso daqui. Isso daqui é uma única onda. Tudo que está dentro dela aqui, além de ser, prestem atenção, além de ser ruído, são oportunidades que o mercado vai te dar de liquidez, microestruturas aqui que você pode pensar em compras para depois voltar vendido. Então a última referência que a gente tem no índice é essa. E sendo essa referência aqui como liquidez e aqui também como liquidez, você tem que ter apenas atenção para não cair nessas movimentações, nessas ciladas do índice, tá? Então, Felipe, então eu poderia efetuar vendas onde aqui? As melhores regiões de venda são as regiões mais extremas dentro de prêmio e dentro da região de desconto. Tinha como efetuar compra aqui? Felipe, eu poderia marcar aqui como ponto? Não, isso aqui não tem lógica, né? Fazer esse tipo de marcação. Felipe, eu poderia marcar aqui como ponto de compra? Ou como ponto de observação daquele choque para mim fazer a movimentação de compra para depois vender no movimento primário? Sim. Quando você faz esse tipo de marcação e observa esse movimento acontecendo, uma coisa que surge para você. Você pode acabar marcando aqui. Eu não marcaria essa compra aqui porque a expectativa é sempre o mercado retrair um pouco mais para dar continuidade. Mas se alguém acabou fazendo, pegou, conseguiu surfar esse movimento aqui de continuidade. E o mercado acelerou. A gente estava em aula de à tarde com o aluno, eu falei para ele, ó, muita atenção porque eu tô acreditando que esse índice vai acabar subindo ali pouco mais de uns 1000 pontos para dar continuidade na queda. Mas eu não vou ficar trabalhando em cima desses movimentos secundários porque isso traz muita confusão na cabeça da galera, principalmente quem está começando, quem assiste aí não está entendendo 100%, acaba fazendo besteira. Então eu vou poder sempre comprar para depois vender, ou o contrário, eu poder vender aqui para o mercado cair na região mais líquida e eu poder comprar. Não é bem assim, mas entendo que há essas possibilidades, essas validações de entradas bem objetivas no movimento contra tendência. Então o mercado acabou subindo e para nessa região aqui do order block. Mesma coisa que aconteceu lá no dólar, a gente tem aqui um movimento bem interessante aqui no índice. Ele está nessa região. E nessa região a gente fica com aquele ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele vem apenas com um intuito. A partir de agora, eu tenho aqui como um choque. Porém, esse choque que está nessa região aqui, ele vai ser sustentado a partir da abertura. Porque caso a abertura venha aqui abaixo, você vai ter entendimento que esse referência aqui, essa região aqui, sustentou a parada do índice. Se ela consegue sustentar a parada do índice, eu tenho a expectativa do mercado voltar essa região aqui de fundo, o famoso zone to zone. O mercado dá esse movimento aqui, dá essa alternativa de pegar esse belíssimo trade. Felipe, por que eu vou ter que ficar atento? Porque se a abertura vier aqui para cima, a gente ainda tem oportunidade que dá para pegar vendas aqui nessa zona que não foi mitigada aqui de forma muito ilustrativa, como mostrei para vocês no movimento completo. Qual que é o movimento completo que eu vou ter aqui? Toda a estrutura do dia de hoje. E toda a estrutura do dia de hoje, essa venda aqui ainda está interessante, está com um ponto de muita atenção. Então, o início de um movimento, tá? Você tem aqui como seu choque e a parada do índice nessa região de order block de venda. Paciência e atenção, porque você precisa da abertura para validação. Se abre dando continuidade, esse order block foi validado e está segurando o preço. Então aqui você tem um topo forte, sustentando essa movimentação com esse order block, uma zona bem interessante ali. O mercado dá continuidade, beleza? Observem a abertura, ela dita muito o ritmo pra gente. Vamos dar continuidade nesse mês. Te espero preenchendo o link do formulário. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!